Números capítulo 31. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos Madianitas, depois serás reunido ao teu povo. Moisés falou ao povo, dizendo: Armem-se dentre vós, homens para o combate e marchem contra Mária, para exercer sobre Madiã a vingança do Senhor. Enviareis para o combate 1000 homens de cada tribo, de todas as tribos de Israel. Foram, pois, entregues dos milhares de Israel 1000 homens por tribo, isto é, 12.000 homens armados para o combate. Moisés enviou-os para o combate, 1000 homens por tribo, e com eles Fínias, filho do sacerdote Eleázaro, que levava consigo os objetos sagrados e as trombetas ressonantes. Marcharam contra Madiã, como o Senhor tinha mandado a Moisés, e mataram todos os homens, além dos que tinham caído, mataram os reis de Madi, Ivi, Requém, So, Ro e Rebá, 5 reis de Mária. Mataram também a espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel fizeram prisioneiras as mulheres de Mária e as suas crianças. Tomaram todos os seus gados, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas depois, tomando a presa. Quanto tinham capturado em homens e animais, levaram a Moisés, ao sacerdote Eleázaro e à comunidade dos filhos de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moab, junto do Jordão, em frente de Jericó, os prisioneiros, os despojos e a presa. Moisés, o sacerdote Eleázaro e todos os príncipes da comunidade saíram ao seu encontro, fora do acampamento. Moisés irritou-se contra os chefes do exército, os comandantes dos milhares e os comandantes das centúrias, que vinham da expedição bélica. Moisés disse-lhes: Por que deixastes com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Peor, e veio o flagelo sobre a comunidade do Senhor. Agora matai todos os meninos varões, matai também todas as mulheres que tenham conhecido o leito de um homem, todas as jovens que não tenham conhecido o leito de um homem. Conservai-as vivas para vós, porém, acampai fora do acampamento, durante 7 dias. Todo o que tiver matado alguém ou tocado num morto purificar-se-á. No 3º e 7º dia, vós e os vossos prisioneiros. Purificai também todos os vestidos, todo o objeto de couro, todo o trabalho de pelo de cabra e todo o utensílio de madeira. O sacerdote Eleázaro disse aos homens do exército que tinham voltado da guerra: Esta é a disposição da lei que o Senhor preceitou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo o que resiste ao fogo fá-lo-eis passar pelo fogo e será puro, mas será também purificado com a água lustral. Tudo o que não resiste ao fogo fá-lo-eis passar pela água. Lavareis os vossos vestidos no 7º dia e sereis puros. Depois podereis entrar no acampamento. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Tu, o sacerdote, Eleázaro e os chefes de família da comunidade fazei o cômputo de quanto foi capturado e dos prisioneiros, homens e animais. Dividirás a presa entre os combatentes que foram à guerra e toda a comunidade. Da parte dos combatentes que foram à guerra, reservarás, como tributo para o Senhor, por cada 500 dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomá-lo-ás da sua metade e entregá-lo-ás ao sacerdote Eleázaro, como tributo para o Senhor. Da metade dos filhos de Israel tomarás por cada 50 dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais, e dá-lo-ás aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleázaro fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Da presa tomada pelos combatentes restavam 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado bovino e 61.000 jumentos. Quanto a pessoas, havia 32.000 mulheres que não tinham conhecido o leito de um homem, a metade, isto é,
A parte correspondente aos que tinham ido para a guerra era de ovelhas 337.500, e o tributo ao Senhor de 675, de bois 36.000, e o tributo ao Senhor de 72, de jumentos 30.500, e o tributo ao Senhor de 61, de pessoas 16.000, e o tributo ao Senhor de 32. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo reservado ao Senhor, como o Senhor tinha mandado a Moisés, a metade correspondente aos filhos de Israel que Moisés tinha separado dos combatentes. Esta metade da comunidade era de 337.500 ovelhas, de 36.000 bois, de 30.500 jumentos e de 16.000 pessoas. Moisés tomou desta metade dos filhos de Israel por cada 50, dos homens e dos animais, e deu-o aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor tinha preceituado a Moisés. Aproximaram-se de Moisés os chefes da expedição, comandantes dos milhares e das centúrias, e disseram a Moisés: os teus servos fizeram a lista dos combatentes que estavam às nossas ordens, e não falta sequer um deles. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor, os objetos de ouro que cada um encontrou: braceletes, pulseiras, anéis, arrecadas e joias, para fazer por nós, diante do Senhor, o rito da expiação. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, todos os objetos trabalhados, todo o ouro que os comandantes dos milhares e os comandantes das centúrias apresentaram ao Senhor como tributo, pesava 16.750 ciclos. Cada homem da expedição tinha saqueado para si. Moisés e o sacerdote Eleazar tomaram o ouro dos comandantes dos milhares e das centúrias e levaram-no para a tenda da reunião, como um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor.